Vamos lá, pessoal. Vamos começar mais um webinar. Bom dia. Mais uma vez, obrigada aí pela presença de todos. Muito bom falar com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre integração de disciplinas de gestão de riscos, tá? Nosso horário está previsto aqui das 9 às 10h30. O que eu preparei aqui para vocês? Na verdade, uma agenda que eu dividi em duas etapas. Primeiro, a gente alinhar alguns conceitos, exemplificar o que nós estamos chamando de disciplinas de riscos, para vocês entenderem a importância e trazer isso para um lado mais prático. Quando eu falo mais prático, vocês conseguirem visualizar tudo que eu falei dentro de uma ferramenta. Qual que é a ferramenta? Um software que a gente tem que se chama Software Interrisk, ok? Fiquem à vontade para poder fazer perguntas. Eu acho que isso que é o bacana, né, do webinar, essa interação, a gente discutir, ver o que dá certo, o que não dá certo. Eu acho bacana a gente também ter esse diálogo. As perguntas são realizadas via chat, eu acho que todo mundo já conseguiu acessar aí o chat. Obviamente eu tenho acesso a esse chat, vou lendo aqui e vou responder. Pelo menos eu vou tentar responder tudo. O que eu não conseguir, vou consultar, não é isso? E eu mando para vocês posteriormente, tá bom? Todo mundo ouvindo? Tranquilos? E tranquilas, né? Ok. Então, quando a gente fala as diversas disciplinas, o que a gente vai focar, né? Literalmente em diversas disciplinas. Vocês vão observar aí um pouquinho mais na frente que gestão de riscos é literalmente o mundo. Quando eu falo mundo, a gente vai trabalhar com riscos da área de segurança do trabalho, segurança empresarial. Sim, Monique. Riscos estratégicos. Então, a gente tem uma série de disciplinas em relação à gestão de riscos. Consequentemente, o que a gente precisa ter, né? Métricas específicas de análise e avaliação de riscos, visando o quê? Uma personalização para não criar uma falsa ilusão, né? Ou de tratativa de prioridade dos riscos, tá? Então, cada disciplina de risco, sim, tem uma particularidade ou uma especificidade, quase que não sai. Além disso, o que é importante vocês enxergarem também, né? Então pense o seguinte, alguém da área de segurança do trabalho vai fazer análise de risco, segurança empresarial vai fazer análise de risco, vai ser levantado risco estratégico. No entanto, a alta direção precisa enxergar tecnicamente tudo isso em uma única matriz. Enxergar o que é mais crítico para a sua empresa. Então, eu vou dar duas abordagens para vocês. Falar dessas disciplinas em relação à gestão de riscos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. E, ao mesmo tempo, como que a gente consegue integrar tudo isso. Essa é a visão que a autodireção quer ter. E é uma visão importante da segunda linha de defesa, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Ok? Só me apresentando um pouco mais, boa parte do pessoal que está aqui conectado eu conheço de alguma forma, né? Treinamentos, consultoria. Como você já sabe, meu nome é Sandra, atualmente eu sou diretora da Brasiliano, sou pós-graduada na área de gestão de riscos corporativos, tenho uma série de cursos aí específicos na área de análise de risco, plano de continuidade, professora aí dos MBAs da Brasiliano, uma série de cursos e, obviamente, tenho uma experiência aí de 14 anos no mercado. Tá? E algumas certificações. Então, qual que é o meu objetivo com vocês nessa palestra? Não é uma coisa cartesiana no sentido de só passar o que a norma pede, né? Até porque a norma, qualquer ISO, na verdade, ela fala o que fazer, mas não fala o como fazer. Então, a ideia é trazer para vocês esse como, experiência nossa da consultoria, né, da Brasiliano, de forma direta, eu atuando aí nesses 14 anos aí, aqui na consultoria de forma efetiva, mas de alguma forma mostrar essa necessidade para vocês e como vocês conseguem fazer isso, tá? Então eu trouxe aqui uma apresentação no sentido de um pouco mais prática, para vocês então visualizarem tudo que eu vou falar, tudo bem? Vou seguir uma breve agenda aqui com vocês.
Vou falar rapidamente quem é a Brasiliano, para quem não conhece. Vou entrar no contexto empresarial e abrangência da gestão de riscos, melhores práticas de gestão de riscos. Então, como vocês sabem, nós temos a ISO, o próprio COSO 1 ou 2, que acabou de ter uma revisão, na verdade, em 2017. Trouxe estudo de caso para vocês de risco no processo, risco estratégico, risco de fraude, risco de projetos e risco de segurança. Mas, lógico, nosso tempo é curto. A ideia é mostrar isso para vocês, literalmente, para vocês conseguirem enxergar a visão aí do todo. E como integrar todas as informações. Tudo bem? Até aqui? Falando muito rápido. Filho de mineiro, né? Falam porta-porteira de vez em quando. O pessoal fica me sacaneando. Então, rapidamente, né? Quem é a Brasiliano? A gente tem um propósito massivo, né? Transformador massivo, o famoso PTM, que fala o seguinte, né? O que a gente quer? É levar a inteligência em riscos corporativos para o mundo. A gente brinca, né? Parece um pouco de soberba, mas é isso mesmo que a gente tem como propósito, tá? Quando eu falo propósito, o que a gente fala inteligência? É integração de dados, pessoal. Fato é, cada disciplina de gestão de riscos vai ter a sua particularidade. Não tem como a gente fugir dessa questão de particularidade, até porque existem normas específicas que falam sobre o assunto. Mas a grande sacada, além de você fazer isso por disciplina, é você conseguir integrar todos os dados e apresentar para a alta direção o que é mais crítico. Então, quando a gente fala que a Brasiliano quer levar a inteligência em riscos corporativos para o mundo, é justamente esse nosso propósito através da nossa ferramenta que se chama Interrisk. A Brasiliano é uma empresa de software em gestão de riscos corporativos / consultoria. Então, hoje, literalmente, a gente faz 2 em 1, consultoria com software, tá? O porquê software? Como vocês sabem, o volume de dados, hoje em dia, ainda mais em relação a riscos, é altíssimo em qualquer empresa. Então, não tem como fazer gestão desses riscos, controles e plano de ação em planilha. Então, hoje, a Brasiliano é uma empresa de software e gestão de riscos, oferecendo o que em paralelo? Consultoria e treinamento, tá? Estamos no mercado aí desde 89 e com uma grande vivência, tanto na área nacional e internacional. E a gente atua nessa abrangência toda de gestão de riscos. Risco estratégico, risco financeiro, risco operacional, risco de saúde, segurança do trabalho e assim por diante. E o software Interrisk, pessoal, ele foi construído com essa filosofia, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente para vocês. A gente tem aí um framework que atende às melhores práticas de gestão de riscos, que é chamado método Brasiliano. É um processo de gestão de riscos que oferece o quê? Métricas e ferramentas. Novamente, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas se pegar uma ISO 31000 ou o próprio COSO que seja, ele fala o que fazer, mas não fala o como fazer. E para isso a gente tem que ter ferramentas para sair do acho que, penso que. Então a gente segue aí um framework obrigatório. E atendendo o que, pessoal? As melhores práticas. Seja 31000, 31010, a 22313. Eu vou focar com vocês mais no módulo de gestão de riscos. E conforme eu comentei, a gente tem um software chamado Interrisk, né? O que o software Interrisk ele oferece para vocês? Integrar as inúmeras disciplinas. Então é essa visão que a alta direção quer ter obrigatoriamente. Faz a chamada interconectividade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é a interconectividade? É procurar saber o que um risco influencia no outro. Então existem ferramentas que vocês conseguem fazer essa chamada interconectividade. Tá? Isso é um ponto importante. Filtra um volume muito grande de informações. Então, se a gente pegar um banco aí pequeno / médio, porte, brincando, tem 2.000 riscos. Ou seja, é muita coisa para poder gerenciar. Então, vocês têm que saber o que é mais crítico. Ferramentas e indicadores para vocês acompanharem. Então, a gente busca inovar valor para o nosso cliente. E por que a gente mudou de negócio? Né? Quem já conhece a Brasiliano, quem já trabalha com a Brasiliano, né? O nosso perfil, somos inquietos, atrevidos, né? E a gente tem coragem de sempre inovar. Buscar o quê? Diferenciação, tá? Então, lógico, errar faz parte do processo.
consequentemente tem que levantar e sacudir a poeira, mas a gente não desiste nunca. Então esse é o perfil da Brasiliana. A gente somos uma empresa, somos insistentes. Agora, o que a gente briga muito no mercado? Por ferramenta, metodologia e critérios. Eu ainda tenho um pezinho na consultoria, apesar de atuar um pouco mais agora na área de relacionamento. Então, muitos dos clientes falam assim, Sandra, eu quero um processo simples, né? Eu falo, ok, você pode ter um processo simples, mas não simplório. Mas eu só quero levantar o risco, levantar 5 fatores de riscos, quero pular a análise de risco inerente, quero ir direto para residual. Eu posso. E aí tem aquela, eu acho mais fácil, não posso complicar muito a vida da primeira linha de defesa, que são dos usuários. Então, pessoal, tem que ter sim um processo simples, que não confunda, no bom sentido, a cabeça da primeira linha, mas não pode ser o quê, pessoal? Simplório. Senão, a chance de você errar na mensuração do risco é maior ainda. É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente. E aqui tem algumas telas do Interrisk, depois esse material estará disponibilizado para vocês, mas depois eu vou entrar aí na frente, alguns indicadores. Hoje, a título de informação, o nosso sistema está na nuvem, tá? Então o mundo hoje está partindo para a nuvem, né? A gente oferece dentro do nosso sistema, igual eu comentei, a interconectividade, tem uma série de indicadores, uma relação custo-benefício muito boa, tem um framework gerencial, acesso online, então aqui são algumas das vantagens. A gente tem um pezinho ainda na área acadêmica, eu falo ainda porque a gente está diminuindo, né, esse pezinho, mas ainda tem cursos rodando, tem uma programação aí para 2018, então a gente tem cursos MBA, MBS, depois quem tiver interesse é só fazer contato conosco. Nossa revista eletrônica aí, disponibilizada no site para vocês, inclusive um e-book do Brasiliano, não sei se vocês conseguiram pegar, vocês conseguem baixar, é um livro que fala sobre inteligência e gestão de riscos, ou seja, o nosso tema todinho que a gente vai falar aqui está formalizado nesse e-book do Brasiliano. Caso vocês tenham interesse, é só entrar no nosso site, fazer o cadastro, que vocês conseguem baixar o e-book. E esse e-book também já está atualizado, inclusive com a questão do COSO, que teve uma revisão em 2017. Aqui alguns clientes da Brasiliano. Então a gente tem uma boa experiência desde a área bancária, toda a parte de energia, indústrias, construtoras, empresas na área de comunicação, varejo, órgãos públicos, laboratórios farmacêuticos, aeroportos. Então a gente tem uma boa experiência. E essa experiência a gente trouxe para quê? Para dentro da ferramenta. Então essa é a grande sacada aí. Grandes empresas na área de comunicação. E aqui o nosso organograma, que também é interconectado, né? Então a gente se fala literalmente, porque a gente está no que a gente chama, né, na 4ª revolução industrial. Então cada vez mais o mundo está mais... As informações estão mais rápidas, né, voláteis e automaticamente incertas. Então até para facilitar a nossa comunicação, é esse organograma que a gente tem aqui. Então, todo mundo fala com todo mundo. Então, todo mundo ali, inclusive, se conecta com o Brasiliano. Então, não tem essa questão de hierarquia, não. A gente vai para poder resolver e atuar em cima do problema. Então, quando eu falei esse perfil inquieto, né, é justamente isso, para poder facilitar tudo isso aqui. Só um minutinho que o Matheus está dando uma olhada aqui na minha projeção para melhorar uma informação para vocês. Aqui o currículo do Brasiliano, mas não vou ler, como ele mesmo brinca, é uma sopa de letrinhas, mas de forma direta ele é doutor aí na área de inteligência competitiva, idealizador inclusive do software Interrisk e é o nosso presidente aí da Brasiliano Interrisk, tá? Ok? Vamos seguir aqui. Então, pessoal, falar do contexto empresarial e da abrangência de gestão de riscos, isso aqui é importante a gente discutir. Então, como vocês sabem, o mundo ele vive literalmente por turbulências imprevisíveis, mudanças cada vez mais rápidas e as empresas, consequentemente, seus líderes, têm que estar preparados para isso. Quando eu falo estar preparado, pessoal, é pensar fora da caixa. Então, só para vocês terem uma noção, vocês têm acompanhado aí, a gente está na 4ª revolução industrial. Isso impacta o quê? As mais diversas áreas da empresa,
Porque tem que pensar, né, de forma diferente, pensar fora da caixa, tem que ter novas competências. Aqui eu trouxe uma informação da Cisco, só para vocês terem uma noção, que está estimado que até 2020 haverá 50 bilhões de dispositivos conectados à internet. Dezenas de bilhões de telas, 3 bilhões de sensores em nossos carros. Então, a tendência é a tecnologia aumentar. Não tem como fugir. Esses dias eu estava ministrando uma palestra na rede de uma hotelaria. Sandra, mas agora a gente tem robôs na recepção, né? Tem uma série de questões tecnológicas. Consequentemente, haverá o que mais? Riscos. Uma das preocupações mundiais, para quem já leu aquele material ali, do Fórum Mundial, é o que? O crime ou risco, na verdade, cibernético. As empresas hoje em dia se questionam até que ponto elas estão preparadas para esse risco aí. Então, a gente, como gestores de riscos, de forma direta, tem que pensar o quê, pessoal? Fora da caixa. Quando eu falo pensar fora da caixa, vocês têm que saber, primeira linha, segunda linha e terceira linha, o que é estratégico para vocês. Eu, por exemplo, no papel de auditora, eu tenho que saber o que é crítico para a minha organização. O que eu vou auditar? Por quê? A abrangência de dados, né, é muito grande. O volume de dados e informações são brutais. Então, se a gente não parar para enxergar o que é crítico na nossa organização, eu brinco com os alunos, a gente acaba enxugando gelo. Quando eu falo crítico, pessoal, a gente vai ter que entender quais são os meus processos críticos, quais são os meus riscos inerentes altos, os meus riscos residuais, o que eu tenho de controle-chave. Então, a gente tem que colocar, sim, uma lupa nisso, para ir com foco. Isso cabe tanto para a primeira linha, segunda linha de defesa e até mesmo a terceira linha de defesa. Então, pessoal, o ambiente empresarial está ficando cada vez mais nebuloso, incerto, né? A partir dessa premissa que ele está cada vez mais nebuloso, incerto, a gestão de riscos tem que agregar valor. O que eu vejo, eu como experiência de consultora ainda, né? Muitas empresas fazem para inglês ver. Não sei se vocês concordam ou não comigo, né? Tanto que a palavrinha de moda agora é o quê, pessoal? Compliance, não é isso? Ou estou falando alguma besteira para vocês? Não é isso? Então, depois de alguns booms que acabou tendo aí no Brasil e no mundo de forma direta, a palavra aí da moda é o quê? Compliance, né? Agora, a gestão de riscos, obviamente que entra aí a questão da compliance, tem que agregar valor. E aí, consequentemente, o que a gente precisa fazer? Se antecipar a fatos. Então, a gestão de riscos, lógico, eu vou olhar o passado, o que aconteceu, porque é importante, porém o passado, pessoal, cá entre nós, já passou, né? A grande sacada é olhar o quê? Para frente. O que eu tô? Quais são os riscos que eu estou exposta? O que pode acontecer aqui na minha empresa? Novamente, um pouquinho da minha experiência de consultoria. Ah, Sandra, nunca tive uma sabotagem no data center. Eu acho que esse risco não precisa colocar. Não, tem que colocar. Às vezes a probabilidade é baixa. Porém, se acontecer, o impacto é o quê? Alto na minha empresa. Então, quando a gente fala em gestão de riscos, a gente vai trabalhar sim com os riscos até então conhecidos. O que eu chamo de conhecido? O que bem ou mal eu tenho histórico, mas a grande sacada é o quê? Olhar para frente. E aí, igual o Emerson colocou aqui, vem um ponto importante que eu preciso construir cenários, né? E olhar para o meu contexto interno e externo. Preciso entender muito bem o meu negócio para eu conseguir o quê? Me antecipar a fatos. Infelizmente, um caso que a gente estuda muito no Brasil foi da questão do rompimento de barragens, né? Então, o que pegou ali a empresa de surpresa? Foi a proporção do quê? Do evento. Teve o rompimento da barragem, infelizmente, né, uma cidadezinha, um município foi atingido, e além disso a gente teve todo o impacto ambiental. Então, a gestão de riscos para agregar valor é justamente o quê? Pensar fora da caixa. Eu não posso simplesmente, eu agora no papel de auditora, chegar lá para o meu presidente, olha, infelizmente a gente teve uma fraude, conseguimos detectar, mas perdemos 1 bilhão. O presidente vai olhar, legal, valeu, e perdemos 1 bilhão?
Vocês entenderam a importância quando eu falo desse contexto e dessa abrangência de gestão de riscos? Então, pessoal, o que a gente precisa entender? Que a gestão de riscos, ela vai criar o quê? O que a gente chama de resiliência, né? Ela vai tornar a empresa mais resiliente aos efeitos do quê? Da incerteza. Então, a partir do momento que eu trabalho de forma preventiva, que eu conheço o meu fator de risco, o meu risco, consigo avaliar a eficácia do meu controle, eu vou diminuir o quê? A probabilidade, certo? Eu vou ter uma barreira de prevenção. Agora, se o risco acontecer, eu tenho que saber o que fazer e como fazer. Aí vem os chamados planos de emergência, crise, continuidade. Então, Sandra, eu tenho que jogar nas duas pontas? Sim. Eu tenho que atuar preventivamente para diminuir cada vez mais a chance do risco acontecer. Porém, caso ocorra, eu preciso ter o quê? Um plano de resposta para diminuir o quê? A porrada, no bom sentido, né? No meu negócio. O Diego está perguntando aqui, o que poderia de cara fazer o planejamento de riscos caso de barragens? Então, Diego, no caso ali, a gente não pode, assim, tá afirmando o que aconteceu. Lógico, a gente acompanhou uma série de relatórios do Ministério Público, mas o que faltou, assim, vamos dizer de forma bem clara, foi o quê? A questão do controle, né? Então, pelo que a gente acompanhou, a questão do controle, para fazer o quê? Justamente o que eu falei, a prevenção. Agora, se acontecer, a empresa tem que ter um plano B para diminuir o impacto. Tanto que o Ministério Público, ele bate em 5 pontos, né? Isso aí foi público, né? A questão da comunicação com a cidade, com as pessoas que estavam envolvidas, o suporte a familiares. Agora, o conceito principal, isso, KPIs, o conceito principal ali é a questão do quê? Da prevenção. Isso tem que ficar bem claro. Pô, isso aqui pra gente é um risco estratégico ou crítico? Sim, é um risco importante pra gente. Quais são os controles que eu tenho em cima disso aqui? Por quê? A grande sacada da gestão de riscos é diminuir o quê? A probabilidade. Ok? Tudo bem, Diego? Que o pessoal comenta muito também, né? Complementando aí, Sandra, existem fatores do ambiente interno e existem fatores do ambiente externo. Sim, tudo que teoricamente está no meu ambiente interno, de alguma forma eu consigo o quê? Tratar, certo? O que está no meu ambiente externo, fatores do meu ambiente externo, eu preciso o quê? Monitorar, porque às vezes eu não consigo influenciar de forma direta. Mas eu posso fazer o quê? Um trabalho de monitoramento ou de inteligência, tá? Agora, infelizmente, o risco sempre vai existir? Vai existir. Mas a diferença eu tenho 50% de chance de acontecer. E depois eu tenho 10% de chance. O que é melhor? Manter os meus 10%. Certo? Agora, para diminuir essa probabilidade, eu tenho que ter o quê? Controle. Controle o quê? Preventivo e eficaz. Ok? Então, vamos seguir aqui. Então, pessoal, a gestão de riscos, ela pega esse mundo. Eu vou desde o risco de negócio, risco estratégico, risco de sistema, risco de processo, de infra, cadeia logística, pessoas e fornecedores. Sandra, é muita coisa para ver? Mas a gente tem que olhar tudo isso. Então, a gestão de riscos, ela gera o quê? Uma série de disciplinas. Eu vou levantar um risco estratégico. O que é um risco estratégico? Teoricamente, é um risco que impacta o meu planejamento estratégico, o meu objetivo estratégico. Normalmente, quem levanta esse risco é nível de gerência, diretoria e presidente. Além do quê? Do conselho. Tá? Tem que levantar risco no processo, risco de TI, risco de meio ambiente, riscos na área de saúde e segurança do trabalho, riscos de segurança empresarial, então, riscos no projeto. Então, o que eu chamo de disciplina? Essas informações aqui, estratégico, processo, meio ambiente, riscos sociais, riscos de fraude, suborno e corrupção, riscos de compliance. Então, tudo isso, pessoal, tem que estar o quê? Levantado. Aí é o que eu falo que tem que ter o quê? Métricas e critérios específicos. Lógico, tem muita coisa similar? Sim, mas se eu for pensar, por exemplo, na área de saúde, segurança do trabalho, não sei se tem algum técnico aqui, algum engenheiro pode me ajudar. Quando eu penso, por exemplo, na impacto, teoricamente eu preciso calcular o quê? A probabilidade, o impacto, não é isso? Do risco? É isso que a norma fala, eu não falo como, mas preciso mensurar
a chance do meu risco acontecer e caso ele ocorra, qual que é o meu impacto, ok? Normalmente, quando vai mensurar impacto, eu penso no quê? Na imagem, financeiro, legal e operacional, ok? Normalmente eu penso nesses 4 critérios. Quando se pensa em riscos na área de saúde e segurança do trabalho, vocês têm critérios específicos. Normalmente a gente pensa na imagem, na questão legal e na questão operacional. Teoricamente, algumas empresas não mensuram o impacto financeiro. O porquê não o impacto financeiro? A vida do colaborador, ela não é o quê? Mensurável. Entendeu? Ou seja, dependendo da disciplina, eu vou ter critérios específicos de avaliação da probabilidade e do impacto. Eu não posso colocar tudo numa única cesta e senão a tendência é sempre diminuir o risco. Eu vou deixar de enxergar o que é crítico. Tem, verdade. Não apareceu o seu nome aqui, desculpa, mas hoje tem risco aí na área de medicina, segurança do trabalho. Então a gestão de riscos pega esse mundo como um todo. Literalmente esse mundo. Então, por exemplo, se eu for pensar em riscos estratégicos, eu vou pensar em riscos políticos, intervenções regulatórias, liquidez no fluxo de caixa, requisitos regulatórios. O conceito é, o risco estratégico é o risco que impacta o meu planejamento estratégico, ok? E esse risco aqui é levantado de cara pela autodireção. Por que eles? É eles que têm a visão do negócio, uma visão mais corporativa ou estratégica. Riscos na área de segurança empresarial, riscos de roubo de carga, furto, sabotagem, vandalismo. Esses dias eu escutei de um aluno meu, Sandra, mas o risco de sabotagem no data center não é da segurança, é do cara de TI. Falei, mas qual que é o controle de acesso que você tem lá no data center? Pô, tem que olhar esse risco? Tem que olhar esse risco. Porque se falhar o seu controle de acesso numa área crítica, você pode ter o quê? Uma sabotagem. Então, aqui são alguns exemplos só de riscos, tá? Que eu trouxe aqui devido ao nosso tempo. Riscos na área de fraude, cadastro de funcionário fantasma, manipulação indevida dos dados da folha de pagamento, favorecimento indevido de prestador de serviço, fraude na apuração dos impostos, prometer, oferecer, receber ou dar, direto ou indiretamente, vantagem devida a um agente público. Então, são riscos de fraude, suborno e corrupção. Sandra, eu gosto de levantar o risco de forma genérica, fraude. O que é fraude? Fraude é muito genérico. Então, o risco, pessoal, também tem que ser específico. Por isso que a gente tem um volume muito grande de riscos, né, na nossa empresa. Igual, por exemplo, o pessoal gosta de colocar assim na área de segurança empresarial, roubo, furto. É roubo do quê? Furto do quê? De novo, se a gente não entender a causa, a raiz do problema, o porquê eu tenho esse risco, a gente acaba enxugando gelo. A Márcia colocou aqui, obrigada, Márcia. A Receita Federal é a líder nesse processo, sim. Riscos de meio ambiente, vazamento de óleo no mar, descarte inadequado de resíduos, emissão de gases, poluição do ar, infecção, contaminação por descarte de lixo hospitalar. Envolve toda a empresa. Sim, Márcia, envolve. A sabotagem, sim. Agora, o risco ele não pode ser específico, né? Então, tecnicamente, né, o ideal é a gente colocar sabotagem em qual área crítica, né? Do que eu estou falando, para você chegar na causa raiz do problema. Ok? Riscos na área de saúde e segurança do trabalho, exposição a espaço confinado, incêndio, atropelamento por veículos, queda de nível, exposição à radiação, riscos sociais, tráfico de droga, poluição, prostituição. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que eles estão construindo uma usina hidrelétrica. Lá teve que levantar assim, os riscos sociais, além de riscos de segurança, riscos de meio ambiente. O porquê? Na construção de uma usina, por exemplo, dependendo do tamanho dessa usina, você está levando aí praticamente 2.000 homens para um canteiro de obra, certo? Que vão trabalhar lá durante 2 anos, que tem uma escala às vezes de 40 dias ou 60 dias por 10. Então, assim, se é uma cidadezinha ainda pequena, você vai ter uma série de riscos sociais.
E a empresa ela vai ser cobrada por isso. Então, quando eu falo de disciplinas de riscos, é justamente isso, pessoal. Então, você tem uma série de disciplinas de riscos. Consequentemente, vocês têm riscos específicos, tá? Só que as disciplinas de riscos têm que ser gerenciadas de forma integrada. O que eu vejo em algumas empresas, tá? Às vezes a pessoa da área de segurança do trabalho não quer nem falar com o gestor de riscos, porque ele entende que tem um mundinho dele ali, que ele tem uma norma específica dele, e ele apresenta uma outra matriz que não tem nada a ver com a matriz de gestão de riscos. Então, pessoal, isso aqui, por mais que você tenha critérios de análise específico, probabilidade, impacto, ferramenta, a matriz de risco tem que ser única. Não pode a área de segurança empresarial apresentar uma matriz, a área de TI apresentar outra matriz e assim por diante. Senão a alta direção fica louca. O que é crítico para a gente? Entenderam isso? Então o framework de análise de risco, a estrutura de análise de risco tem que ser única, por mais que vocês tenham particularidades. Que eu vou mostrar aqui para vocês mais na frente. Entenderam, pessoal, até aqui? Tomar uma água, né? Tô ficando velha, gente. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Aí a Ana Rita perguntou aqui também, acabou aparecendo agora. Bem detalhada a tipificação de riscos do software. Isso a gente faz, inclusive, por disciplina de risco, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui na frente para vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, né? Então, o que isso significa aqui? Que os gestores de riscos, com apoio e suporte da alta gestão, tem que ter o quê? Apesar da grande, né, diversidade, abrangência, a gente tem que ter um único framework. Quando eu falo framework, é estrutura de análise de risco para a organização como um todo. Por mais que eu tenha o quê? Ferramentas e critérios específicos para estimar a probabilidade e o impacto. Agora, a matriz de risco, pessoal, tem que ser única. Senão, de novo, a alta direção fica louca. Então, a empresa tem que falar a mesma linguagem. Saber o quê? A criticidade do risco. E se eu estou dentro ou não do meu apetite ao risco. Tá? O que não pode ter são ilhas, né? Então, o que não pode acontecer, que a gente enxerga muito. Ontem mesmo a gente acabou pegando uma empresa, a gente começou um trabalho de consultoria, chegou aqui pra gente uma prévia de análise, a empresa tem 6 políticas. Lógico, tem uma de segurança empresarial, tem uma de gestão de riscos, uma de meio ambiente, cada um fala uma linguagem. O que isso significa? Cada um enxerga o quê? O seu umbigo. Então, pessoal, o que não pode acontecer nas organizações de forma direta, não pode ter várias políticas dando uma série de diretrizes diferentes de gestão de riscos. Tem que ter o quê? Uma única política no sentido de diretriz. Não pode ter o quê? Uma série de frameworks. Tá? Então, por mais que eu alegue particularidade ou especificidade, ok, mas o framework tem que ser único. A empresa não pode ter várias metodologias, senão a alta direção vai ficar o quê? Louca e não vai ter condição de supervisionar e cobrar os gestores de riscos. Imagina numa reunião de diretoria ou de conselho eu apresento 10 matrizes. E o que eu faço com isso? Eu já vi, pessoal, uma empresa que mensurou o risco e ela apresenta, quando ela avalia impacto, ela faz uma matriz de impacto na imagem, uma matriz de impacto financeiro, uma matriz de impacto legal e uma matriz de impacto operacional. Eu já vi isso em apresentação. Pessoal, impacto, lógico, o risco ele vai ter uma série de consequências, mas tudo isso aqui tem que estar numa única matriz. Tanto que a pessoa da área de riscos foi questionada. Peraí, qual matriz eu olho? Então isso não faz sentido. Por isso que a gente, né, gestores de riscos, tem que ter o quê? Conceito, pessoal. O Diego está perguntando aqui, nesse caso da empresa que tem várias políticas, que quem determina a matriz para a área de gestão de riscos, né, ela vai dar uma recomendação, certo? Uma sugestão. Quem vai dar o aval final é a alta direção, porque você vai envolver o apetite ao risco.
Quando eu falo apetite, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, onde eu vou ter um pouquinho mais de vermelho, mais de laranja, até que ponto a empresa é mais agressiva ou menos agressiva. Então, você tem que ter uma única matriz, uma única diretriz. Então, normalmente, essa política é inicialmente escrita por uma área de gestão de riscos. Quem dá a canetada final é a alta direção. Tem que vir de cima para baixo. Em nossa empresa, temos a política unificada de gestão de riscos que orienta os principais riscos envolvidos. Ah, legal, Matsui. Isso é importante. Essa empresa que eu peguei, a gente fechou aí o contrato, eu fiz uma prévia, né? Ontem no material, até com o brasiliano, né? E a gente ficou louco, né? Qual diretriz eu sigo em relação a riscos? Porque cada política falava uma coisa. O problema é acabar com os... Eu brinco assim, acho que é ruim, né? Tá tudo juntinho aqui, acho que é ruim. Existem muitas ilhas, né? Primeiro que a gente tem que quebrar essas ilhas, e a melhor forma de conseguir isso, lógico, é trabalhando em parceria, sensibilizando e a empresa falando a mesma linguagem, porque senão a alta direção fica louca. Ok? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo quando eu falo muita vaidade. Então, César, eu também acho que não me assusta, sabe? Mas ontem eu peguei o material e falei, meu Deus do céu. A política com os critérios de riscos deve ser unificada, definida pela diretoria. Então, os critérios, normalmente, você envolve as áreas mais técnicas, certo? A matriz de risco, sim. Vanessa, a matriz de risco, sim. Eles vão dar um aval na política, na matriz, porque entra muita discussão do apetite ao risco. Quebrar as ilhas é o mais difícil. E ego, isso é verdade. É plantar uma sementinha todo dia, Ana. Eu falo o seguinte, agora fato é, a gente tem que buscar. Às vezes eu escuto pessoas falando, é difícil, dá trabalho. Dá trabalho? Dá. Mas a partir do momento que você vê isso rodando na empresa, as pessoas te procurando para tratar a questão de risco, aí flui mais rápido. Mas lógico, é uma mudança de cultura. É igual uma pessoa sempre trabalhou com uma planilha. Aí você dá um software, nossa, é difícil, eu tenho que entrar, me logar. É mudança de cultura. O pessoal vai querer voltar para a planilha, mas não dá para trabalhar mais com planilha hoje. Independente do software que vocês venham utilizar. Ok? Então, quando eu falei matrizes de riscos, que não pode apresentar para uma alta direção, para um conselho, é isso, pessoal. Isso aqui foi de um cliente nosso também. Então, essa primeira matriz aqui do meu lado esquerdo era a matriz de risco da área de segurança empresarial, depois tinha a matriz de risco a primeira segurança de trabalho, a segunda segurança empresarial, depois meio ambiente. Então, cada um olhava o seu umbigo. E aí subiam para a alta direção 6 matrizes. A pergunta da alta direção é, opa, o que eu olho? Onde tem meu risco mais crítico? Então, a matriz de risco tem que ser única. De novo, independente do critério, certo? Da particularidade da disciplina, porque vai ter particularidade. Então, você pega uma segurança do trabalho, você tem normas específicas. Você pega compliance, você tem normas específicas. Então, a particularidade vai ter. Então, a grande sacada é colocar critérios, ferramentas e jogar tudo isso dentro de uma única matriz. Ok? Para a gente evitar o quê, pessoal? Chamadas ilhas. Então, a empresa tem que estar se falando. Tem que buscar essa conexão aí de forma direta. Tranquilos, pessoal, até aqui? Então, aqui tem um slide que eu brinco, né? Parece o mapa do inferno, né? Muitas catástrofes, assim, a gente tem várias aqui, eu nem coloquei, mas a gente pode citar várias empresas que aconteceu na região aí de Santos, né? Cubatão, a própria empresa da Samarco, a Petrobras, tudo que saiu na mídia. Então, pessoal, caso da TAM, então a gente tem uma série de catástrofes. Sandra, mas é fácil a gente criticar depois que acontece? Sim, mas isso é uma grande lição aprendida. E isso sim é uma forma de sensibilizar. A gente, como segunda linha de defesa, gestão de riscos, tem que se fazer a pergunta para a gente, para a alta direção, e toda a companhia, né, toda a organização, se nós estamos preparados. Maneira unificada é melhor. Tanto que a 31 mil, né, Ana Rita, ela pode
tá acompanhando aí também, a 31 mil, a pessoa pergunta, mas a 31 mil é uma norma certificadora? Não, a 31 mil é uma grande norma guarda-chuva. Ela traz o quê? Diretrizes, ela padroniza uma linguagem, o que é risco. Então, bate muito que risco é o efeito da incerteza, certo? Então, risco não é mais o que a Sandra acha, o que o brasiliano acha, é o que está ali. Tem até um dicionário, o ISO GED 73. Então, a 31 mil é uma grande norma guarda-chuva. Agora, eu vou fazer uma auditoria, por exemplo, uma análise de risco de segurança na cadeia logística, eu vou buscar o quê? A 28 mil. Só que essa 28 mil já fala a linguagem do quê? Da 31 mil. Eu vou fazer riscos na área de qualidade, vou buscar qual? 9001, não é isso? Tanto que teve uma revisão aí, vamos chamar recente, porque teve que se adequar à questão de riscos da 31 mil. Então, a 31 mil é uma grande norma guarda-chuva. Agora, as outras normas, com as suas particularidades, tendem ao quê? A falar a linguagem da 31 mil. Mas a ideia é justamente isso, a gente tem uma grande referência, senão também a gente fica louca, né? Tá bom? Aqui só uma pesquisa interessante numa universidade em Montreal, no Canadá, que fala o seguinte, que 85% das causas possuem como origem falhas do quê, pessoal? De gestão. Quando eu falo falta de gestão, falta o quê? Um processo de gestão de análise de risco. E quando eu falo um processo, é um processo estruturado. Não é simplesmente levanta o risco, 3 fatores de riscos, certo? 3 fatores de riscos e chuta lá a probabilidade de impacto. Tá? Então tem que ter um processo estruturado. É o que eu falei. Tem que ser simples, sim. Não pode pedir para a primeira linha fazer um cálculo matemático, complicar a vida de ninguém, não. Certo? Tem que ser simples. Ok? Mas tem que ter o quê? Ferramenta, metodologia e critério. Então eu vou dar um chute, eu brinco, mas um chute balizado. Certo? Ontem mesmo também com a discussão com o cliente. Sandra, eu não quero colocar critérios para mensurar a probabilidade ou até mesmo impacto. Eu quero colocar impacto baixo, médio e alto. Eu posso? Pode. Qual que é o erro nesse sentido? É muito mais qualitativo. Por exemplo, o que é baixo para a Sandra, impacto baixo, pode ser diferente para o Matheus. Então, quando você tem critérios mais específicos, imagem, financeiro, legal e operacional, você dá um chute, mas um chute balizado. E todo mundo tenta, inicialmente, chegar num consenso do que é baixo, médio ou alto. Tá? Então, isso é um ponto importante aí. Então, a grande sacada do gestor de risco é trabalhar com o conceito de prevenção, obrigatoriamente. Foi uma das perguntas do nosso colega ali lá na frente, quando citamos o caso do rompimento da barragem. Então, tem que entender, sim, o risco, o fator de risco, o controle, avaliar o risco inerente. O que é o risco inerente? É meu risco puro, sem controle nenhum, e reavaliar o meu risco considerando o chamado residual. O que é residual? É meu risco atual, considerando o quê? A existência / eficácia ou ineficácia dos meus controles. Então, se vocês observarem nesse slide, reflete muito que eu tenho a mensagem, uma das mensagens para vocês. Por incrível que pareça, a prevenção é muito mais barata do que o quê? A recuperação. Quando eu falo em recuperação, eu estou falando do quê? De emergência, crise, continuidade e recuperação de desastre. Então, é essa ideia que tem que ser vendida para a alta direção. Se o pessoal não entender que a gestão de riscos agrega valor, que é muito mais barato, né, trabalhar preventivamente, a gente sempre enxuga gelo. Mas é uma mudança de cultura? É uma mudança de cultura. Então, a grande sacada é, sim, diminuir a probabilidade e, caso ocorra, tem que saber o que fazer e como fazer. Não pode sentar e chorar. Por isso que eu falei que essas duas informações, né, tornam a empresa muito mais resiliente. Ok? E aí a gente tem que trabalhar com os riscos conhecidos e também os riscos chamados desconhecidos. Tranquilos até aqui? Eu vou só exemplificar algumas melhores práticas, vocês já conhecem aí, até por causa do nosso tempo, né? O que a gente tem hoje como referência de melhor prática? Hoje a gente tem um modelo de governança muito legal, que é o modelo das 3 linhas de defesa, ok? Onde, tecnicamente, quem tem que gerenciar o risco
Tem que ser o quê? O dono do processo. Pode brigar, espernear, chorar, mas por que tem que ser o dono do processo? É ele que conhece o processo. Então é ele que vai levantar o risco, os fatores e os controles. Ok? Isso é chamado de primeira linha. São funções que gerenciam e são proprietários dos riscos. E existe a chamada segunda linha. Tecnicamente, quem está numa segunda linha, por exemplo, uma área de gestão de riscos. Qual que é o papel hoje de uma área de gestão de riscos, pessoal? Tem que escrever o quê? Uma política, mas essa política vai ser aprovada pela alta direção. Tem que escrever um processo, uma metodologia de gestão de riscos, ok? Tem que supervisionar / capacitar quem? A primeira linha de defesa. O porquê uma segunda linha de defesa, uma área de gestão de riscos, não pode sair levantando risco, querer mapear a mão no processo? Que ela não conhece o dia a dia. Então ela vai assumir uma responsabilidade que diretamente não é dela. Indiretamente sim, mas diretamente não. E existe a terceira linha de defesa, que é a auditoria interna. Que lógico que vai fornecer o quê? Avaliações independentes. Hoje, se a gente pegar algumas melhores práticas da auditoria, o que cabe inclusive a auditoria? Então imaginar aqui, a auditoria interna. Eu sou da auditoria interna, meu colega aqui, o Matheus, é da área de gestão de riscos. Antes de eu sair auditando desesperadamente a primeira linha, eu como auditor interna, vou lá na sala do Matheus, como gestor de riscos. Matheus, nós temos uma política de gestão de riscos? Temos. Deixa eu ver. Vou avaliar essa política. Nós temos um processo ou metodologia de gestão de riscos? Temos. A auditoria, inclusive, vai canetar se esse processo está robusto, né? Se atende o quê? As melhores práticas. Ok. Eu como auditora interna. Matheus, cadê os nossos processos críticos, nossos riscos inerentes, nossos fatores? Lembra que eu falei que uma área de riscos, primeira linha, segunda, terceira, tem que ter foco? A auditoria, inclusive, pessoal, tem que ter foco. Por quê? Se ela vir na segunda linha e não tem nada estruturado, nada formalizado, o que vai adiantar ela sair desesperadamente na primeira linha? É o que a gente brinca, né? Ela vai sair atirando para tudo quanto é canto. Então, se eu for pensar numa auditoria baseada em risco, a auditoria bate na porta da segunda linha, pega essas informações, frente a essas informações, ela faz o plano dela de auditoria, ok? E aí sim, ela vai para a primeira linha auditar. É o que a gente brinca, né? A auditoria vai com o dedo podre. Ela vai com o dedo podre. Isso, o Roger está colocando aqui, iniciar pela 31.000, COSE a 31.010. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui, resumidamente, é o que a gente tem em relação às 3 linhas de defesa. É o modelo de governança. Então, o que cabe a uma segunda linha, pessoal? Fazer o quê? Inteligência. O que é inteligência? Analisar, integrar dados, fazer impacto cruzado, procurar saber o que um risco influencia no outro, enxergar um consolidado dos principais riscos, principais processos, supervisionar e capacitar a primeira linha. Agora, ela só consegue fazer isso se a primeira linha oferecer o quê? Os produtos dela, imputar os dados, fazer o mapa de risco das disciplinas, quais são os principais fatores, controles, chaves, avaliação dos riscos, plano de ação. Então, a ideia é que a segunda linha pegue tudo isso, coloque num grande liquidificador e ofereça para quem? Para a alta direção, uma visão estratégica, uma visão holística. Ofereça a visão integrada. Senão, de novo, a alta direção fica louca. Igual o Roger comentou aqui, a gente tem a 31.000, que acabou de ter uma revisão aqui agora em 2018. Mudou pouca coisa. Formalizou mais a questão de registro e relato, né? E critérios específicos, inclusive por disciplina, tá? Mas, tanto uma ISO 31.000, a ISO 31.000, ela fala o que fazer. Então, por exemplo, preciso avaliar a probabilidade de impacto. A pergunta é como você vai avaliar. Preciso identificar riscos e fontes, que são os fatores de risco. Qual que é a ferramenta que você vai utilizar? Tem que ter ferramenta. Falando de ferramenta, existe a 31.010, que é uma outra norma, que oferece o quê? Ferramentas para você construir o seu processo de análise de risco. Então, ela menciona aqui 28 ferramentas. Então, ela complementa a 31.000, no sentido de ferramentas.
E existe o COSO também, tanto o COSO 1 como o COSO ERM, que agora o ERM ele traz uma visão muito mais estratégica, bate muito a questão do apetite ao risco, mas também uma melhor prática que não fala o como fazer. Fala que você tem que identificar risco, avaliar risco, fazer comunicação, tem que ter atividades de monitoramento, reporte para a autodireção. Então, bate muito nisso. Mas, de novo, fala muito no que fazer, o como fazer são as grandes ferramentas. Existe o Fórum Mundial, não sei se vocês já ouviram falar, inclusive tem um relatório público aí, quem for no famoso Google depois, e o Fórum Mundial, ele traz uma visão muito bacana. Primeiro, o Fórum Mundial ele apresenta os principais riscos, né, a preocupação do mundo como um todo. E um dos riscos aqui é a questão do crime cibernético, né, a questão da falta de água, tem uma série de riscos críticos. Então, ele bate muito na questão da probabilidade do impacto, mas o próprio Fórum Mundial, pessoal, ele já fala muito na questão da interconectividade. O que é a interconectividade? Procurar saber o que um risco influencia no outro. Saber o que? Os vasos comunicantes. Então, por exemplo, caso eu tenha um ataque aqui cibernético, o que eu vou ter consequentemente? Um roubo de dados. Certo? Então você vê o que? A interconectividade, até mesmo para você poder priorizar riscos. A gente, inclusive, no nosso software, tem uma ferramenta que faz isso. Tá? Então, isso que é a sacada aí para a gente saber o que um risco influencia no outro. O que a gente precisa fazer, literalmente, é operacionalizar as 3 linhas de defesa. Quando eu falo em operacionalizar, lógico, igual o Roger colocou, eu vou seguir uma ISO 31000, vou seguir um COSO 1 ou COSO 2, ok, eu tenho que atender essas melhores práticas ou alguma outra melhor de acordo com a minha disciplina, certo? Vou usar a 31010, vou utilizar algumas ferramentas da norma 31010. Só que aí eu vou ter o quê? Um framework, que é essa parte inferior aqui em cinza, onde fala início, meio e fim, para você levantar o quê? Os riscos. Tá? Então, operacionalizar as 3 linhas de defesa é justamente ter um processo estruturado, integrado, com ferramentas, critério e metodologia, que atenda essas melhores práticas. Nosso colega aqui colocou, né? Imagina que um blackout pode acarretar, sim, uma série de outros riscos. Eu já acompanhei, por exemplo, depois a gente fez um projeto, uma maternidade que teve o blackout. Deixa eu só lembrar, foi aquele pesadão aqui que parou São Paulo, Espírito Santo, me fugiu exatamente o ano. Mas uma maternidade, obviamente, sofreu com blackout. Imagina riscos que foram oriundos desse blackout. Mas é esse conceito mesmo. Acho que é André, que está um pouquinho cortado ali o nome. Ok? Então, 2 documentos estratégicos que a gente tem para poder implantar a gestão de risco. Vocês, gestores, quando vai implantar uma gestão de risco, até seguindo as melhores práticas, tem que ter uma política de gestão de riscos, deixando claro papéis e responsabilidades. Então, o que cabe ao gestor do processo, o que cabe a uma área de gestão de riscos, o que cabe a uma auditoria interna. Tem que estar claro. Papéis e responsabilidades. André Anjos. Obrigada, André. Ok? E também o apetite ao risco. Qual que é a matriz de risco que eu vou utilizar? Então, aqui embaixo é um modelo de matriz de risco. Então, por exemplo, eu vou ter mais vermelho, menos vermelho? Depende do quanto a empresa é agressiva. Então, a matriz de risco tem que ser única, o formato dela, inclusive, para todas as disciplinas. O que vai mudar é o quê? São as métricas. Igual eu comentei aqui por disciplina. E tem que ter o quê, pessoal? Um processo de gestão de riscos, que é a metodologia formalizada. Sandra, mas para cada disciplina eu vou ter um processo? Sim. Então, quando você vai avaliar risco estratégico, você tem uma forma de análise. Quando você vai avaliar risco no processo, literalmente tem que descer a nível de processo, tem que mapear o processo, entender início, meio e fim. Então, tudo isso tem que estar formalizado. São 2 documentos estratégicos. E aí a gente tem que fazer a chamada gestão baseada em riscos. O que isso significa? A gente vai conhecer os nossos fatores de riscos nos processos ou no que eu vou estar estudando, no meu objeto de estudo. Eu vou listar controle, os meus riscos, vou avaliar a criticidade dos meus riscos, vou implantar mais controles se for o caso.
Então, gestão baseada em risco é literalmente isso. Saber o que é crítico e literalmente ter um processo estruturado para poder avaliar. E tem que medir, pessoal, o risco inerente e o risco residual. De novo, inerente é meu risco sem controle nenhum. Pô, Sandra, mas se meu risco sem controle ele é alto? A tendência é que sim. A pergunta é, com os controles que eu tenho, os meus controles hoje são eficazes? Então, meu inerente sai de muito alto e cai para baixo. Agora, ele só pode cair se meu controle for o quê? Eficaz. Sandra, os meus controles são ineficazes, ou eu não tenho controle. Então, infelizmente, pessoal, residual é igual ao inerente. Aí não tem milagre. Então, você avaliar o seu controle é você sair da falsa sensação que tem o quê? Controle. Então, tem que, de novo, avaliar o risco inerente e residual. E detalhe, uma vez que você chegou no seu residual, você está dentro ou não do seu apetite ao risco? Aí o apetite ao risco pode ser quantitativo, qualitativo, pode ser só pelo grau de risco, pode ser pela grana mesmo, depende do apetite ao risco. Ok? Tranquilos até aqui? E um ponto importante, pessoal, que a gente já falou bastante, independente da ferramenta que vocês estarão utilizando, tem que ter uma ferramenta de TI. Tem que ter um software. Então, hoje, no século XXI, aí, não faz sentido as instituições avaliarem riscos em planilha. Tá? Ah, Sandra, software é caro. Não, não é caro. Agora, tem que ter o quê, pessoal? Software. Imagina, tinha uma cliente, adquiriu o sistema, ela fazia a gestão de 500 planos de ação em planilha. E, normalmente, o departamento de riscos é pequeno, né? No caso dela, 2 pessoas. A pergunta ela passava o dia inteiro vendo planilha. Ligando, cobrando. Então, tem que ter um software que vai gerar indicadores, que vai alertar se está atrasado ou se não está. Ok? Eu trouxe aqui para vocês, só para poder exemplificar. Então, por exemplo, isso aqui é um framework, depois vocês terão acesso, de risco estratégico. Então, vocês vão observar que o modelinho do framework que eu vou mostrar aqui para vocês agora é o mesmo. O que muda de um framework para outro? Ferramenta, critérios. Obrigada. Isso é verdade, Ana Rita. Mas, assim, é uma grande realidade. O que eu vejo, tá? A minha experiência aí. Realmente é uma grande realidade. Agora, acho que você vai concordar comigo que é praticamente impossível fazer gestão em Excel, né? Até para o usuário também, isso pode gerar erro, ele calcular errado, desbloquear uma fórmula, porque hoje se você baixar um programa no Google, você desbloqueia. E aí também eu vejo empresas, né? Eu vou adquirir um sistema, eu vou comprar, o sistema custa 1 milhão. Conheço, independente do nosso software ou não. Só que aí você compra uma Ferrari e utiliza um Fusca. E a empresa não tem um nível de maturidade para utilizar essa Ferrari. Né? E não pode também ser um software complexo, que a pessoa tem que cadastrar, entrar em 5. Eu conheço um sistema que tem que entrar em 5 telas para cadastrar um risco. Então, isso torna não praticável na primeira linha. E aí é mais uma barreira que a gente tem que quebrar. Então, tem que sair do Excel, independente da ferramenta que vocês venham a utilizar, ok? Tem que ter esse processo automatizado. Em todos os sentidos, para a pessoa poder mensurar de forma mais técnica a probabilidade, impacto, fazer gestão de plano de ação e assim por diante. Ó, tá vendo o preço aqui? A pessoa está comentando que é justo. Mas aqui, pessoal, é um framework de risco estratégico. Então, tecnicamente, eu vou levantar um risco estratégico, eu faço comunicação com autodireção, entendo os objetivos, as minhas incertezas, defino o meu apetite, identifico o risco, faço a interconectividade, avalio o risco inerente e residual, tá? E tenho a matriz de priorização e plano de ação. Então, para cada disciplina, por exemplo, eu tenho frameworks específicos. Tem muito chutômetro, né, André, hoje? Eu ainda vejo muito também chutômetro. E aí, quando acontece, se você pegar o modelo das 3 linhas de defesa, hoje o que o Ministério Público, ele sai cobrando de cima para baixo. Ele pega o conselho, que ele está ali na parte superior, no topo, pega o presidente e pega quem? A área de riscos, auditoria e primeira linha. Por quê?
Quem é dono do risco? O dono do processo. Então, casos aí grandes que aconteceram, que saiu na mídia, uma série de pessoas, desde o conselho até o nível tático/operacional, foram indiciados criminalmente. Porque eles são dono do risco. Então, por isso que hoje o conselho também leva o assunto um pouco mais a sério. Ok? Esse framework aqui é mais específico para risco no processo, risco de segurança do trabalho, risco de meio ambiente. Mas se vocês observarem, a essência é a mesma. Risco de fraude, suborno e corrupção. Tem que ter metodologia específica, porque eu brinco, você tem que pensar com cabeça de fraudador. Então, diagrama de causa e efeito é diferente também. Então, tem que pensar com cabeça de fraudador. Então, aqui, risco no projeto. Tem o PMBOK, a própria ISO. Então, você tem que avaliar o quê? Custo, prazo, qualidade, quando você vai avaliar risco no projeto. É muito difícil gerenciar planilhas, enxergar conexão. É pequena, né? Trabalhamos de mudança, tem que mudar essa cultura mesmo. Riscos de compliance. Tem que saber também, por exemplo, quais são os processos de fraude também que estão sujeitos à corrupção. Então, eu, Sandra, sou uma funcionária da Brasiliano. Eu tenho contato com agente público, bandeirinha vermelha. Entendeu? Então, isso também entra na questão de fraude, suborno e corrupção. Então, pessoal, framework tem uma série de frameworks aqui. Agora, o processo tem que ser o quê? Único. Então, diagrama de causa e efeito. Vocês podem utilizar e devem personalizar diagrama com cada disciplina. Então, aqui é um modelinho mais específico para risco no processo, risco estratégico e risco de segurança empresarial. Então, você tem um modelinho específico de diagrama de causa e efeito. Então, vou pensar aqui nas causas, eu vou entrar com isso. Avaliar riscos na área de TI. Eu também vou pensar, eu vou utilizar um diagrama de causa e efeito, mas eu mudo as caixinhas. Eu vou ter que pensar em rede, em software, em recursos humanos, em ambiente externo. Riscos sociais. Então, para cada risco de fraude, eu tenho que pensar qual que é a lógica de controle que eu tenho, as falhas prováveis e a parte inferior, a cabeça do fraudador. Então, independente da disciplina, na verdade, você tem que ter o quê? Ferramenta, critérios específicos, ok? Seja para identificar o risco, a causa. Pode ser um diagrama, pode ser um checklist, Baltar, e tem uma série de ferramentas aí. E mensurar o quê? A probabilidade e o impacto. Então, se pegar as melhores práticas aí, ela vai colocar pra gente que eu preciso mensurar a probabilidade e o impacto, mas não fala o como. Tá? Então, esse como também, vocês podem personalizar por disciplina. Então, por exemplo, risco no processo. Eu posso pensar na minha condição de segurança, no meu histórico e se eu tenho ou não auditoria. Isso a gente chama de intervalo. Tá? Eu vou pensar no impacto, imagem, financeiro, operacional e legal. Como eu comentei, riscos na área de segurança do trabalho. Eu vou pensar na condição de segurança, na frequência e na detecção do risco pelo trabalhador, que é um dos requisitos da norma. E o impacto, eu vou pensar na imagem, na questão legal e na questão operacional. Não vou utilizar impacto financeiro. Então, o sistema que vocês vão utilizar tem que ser robusto o suficiente para poder o quê? Personalizar esses critérios de probabilidade e impacto por disciplina, utilizando o quê? As devidas ferramentas. Senão, é mais difícil você enxergar a causa raiz e ter uma assertividade na mensuração do risco. As empresas ainda enxergam a segurança atuando como magnitude. A pessoa enxerga muito com custo ainda, né? Ok? Então, eu vou subir aqui a questão do sistema e vou mostrar isso para vocês, como que ficou aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu só acessar aqui. Vocês vão enxergar aqui a tela do software Interrisk, tá? Eu vou só exemplificar o que a gente conversou aqui um pouquinho. Conseguem visualizar o sistema? Acho que eu tô logada ainda, que eu já tava logada. Deixa eu ver se não caiu. Rapidamente, tá? Tente fechar, abrir o navegador. Tá, ok.
Vanessa ali. O César tá vendo, né? Tá, então aqui, pessoal, tem muitas funções, eu não vou entrar por causa do nosso tempo, né? Mas o software InterRisk, rapidamente, hoje o sistema ele tem 4 módulos. O módulo chamado de gestão de riscos, onde vem toda a parte preventiva por disciplina. Eu tenho o módulo de gestão de continuidade de negócio, onde entra a parte de emergência, crise e continuidade. Eu tenho um módulo chamado de auditoria baseada em riscos. Esse módulo de ABR está integrado com o módulo de GRC, porque a gente segue o modelo de governança das 3 linhas de defesa. Ou seja, a auditoria, certo? Ela vai fazer o plano dela de auditoria e literalmente começar a testar os controles. Frente o quê? Alimentação de dados, que é realizada pela primeira linha / segunda linha no módulo GRC. Então, tudo que acontece no módulo GRC, a auditoria enxerga. E frente a isso, ela sai testando o controle, que é o foco dela. E eu tenho o módulo de não conformidades, que é muito mais para inspeções diárias, para levantar o problema e atuar rapidamente em cima daquele problema, certo? Para evitar de alguma forma que o risco seja materializado. Então, depois, quem tiver interesse um pouco mais em conhecer o sistema em si, pode estar me procurando. Tudo bem? Eu vou entrar no módulo GRC. Essa base que eu tenho aqui é uma base de demonstração e eu estou como administradora. De demonstração, né? E eu estou como administradora. Então, eu tenho acesso a tudo aqui. O sistema, ele foi construído por disciplinas, igual eu comentei com vocês. Risco no processo, risco estratégico, risco de meio ambiente, risco de crédito, onde entra a parte financeira, riscos de compliance. Então, você pode parametrizar o sistema de acordo com o quê? Com as suas devidas disciplinas. Tudo bem? Então, Sandra, eu não quero ter acesso a todas as disciplinas, eu quero 3. Não tem problema, você só vai ter acesso a 3, tá? Agora, o conceito da disciplina de risco é justamente isso. Vocês têm que ter ferramenta, critério de análise, né, específico para cada disciplina. E eu tenho um módulo gerencial aqui, uma disciplina gerencial, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, que é a visão de integração. Então, deixa eu pegar uma base aqui, deixa eu entrar no estudo. Então, eu tenho uma série de estudos aqui, só para mostrar para vocês. Então, aqui são uma série de funcionalidades, tá? Uma funcionalidade bem rápida que eu acho importante mostrar para vocês. Isso aqui é uma base de demonstração, é uma empresa que se chama AlphaLog, ok? Aqui, de acordo com o organograma dessa empresa, eu tenho o conselho de administração. Embaixo do conselho, eu tenho o presidente. E embaixo do presidente aqui eu tenho toda a diretoria. Quando eu faço isso aqui, literalmente, cada um enxerga a sua caixinha. Ah, então, Sandra, eu sou diretora de TI, sou diretor de TI, eu vou levantar riscos dentro da minha área de TI? Sim, ok? Eu vou usar qual disciplina? Então, você vai ter acesso à disciplina em si. Então, aqui é mais a estrutura organizacional do sistema. E aí, consequentemente, cada um fica dentro da sua caixinha. Certo? E se eu não dou acesso, que tem um nível de permissão, ninguém enxerga o risco do outro. Ah, o presidente quer enxergar todos os riscos, depois tem uma forma dele enxergar todos os riscos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Tranquilos até aqui? Aqui, pessoal, é o que eu chamo na parte superior de framework de análise de risco. Se vocês observarem aqui, esse framework segue o quê? As melhores práticas. Quais são as melhores práticas? 31.000, COSO 1 e COSO 2 aí, que é o COSO ERM, tá? O que a gente propõe por trás do software? Ferramenta, metodologia e critério. Então, por exemplo, aqui, uma das ferramentas que eu tenho é o chamado BIA, que eu já até fiz alguns webinários aí falando sobre o BIA. Qual que é o objetivo do BIA? Saber o seguinte, quais são os processos mais críticos ou menos críticos da minha empresa? Ah, Sandra, todos os processos são críticos. Não, todos os processos são importantes. Agora, o que é crítico para a minha organização? Que eu, gestora de risco, segunda linha, tenho que colocar uma lupa. Que o gestor do processo tem que colocar uma lupa. Que a auditoria tem que colocar uma lupa. Eu brinco, BIA serve para tudo na vida, pessoal. Tanto para a área de riscos, certo? Para saber quais são os processos mais críticos, que eu tenho que colocar uma lupa,
para auditoria e também para continuidade. Por quê? Caso aconteça algum problema, algum evento, o que eu preciso restabelecer? Os processos mais críticos. Então, BIA é uma ferramenta que está citada em qual norma? Na 31.010, tá? Na prática aqui, pessoal, o sistema tem que ser parametrizado, mas qual que é a pergunta do BIA? Se meu processo parar independentemente do motivo, qual que é o meu impacto na imagem? Meu impacto financeiro, meu impacto legal e meu impacto operacional. Essa escala que aparece para vocês em cinza, na parte superior, não sei se vocês estão acompanhando, quando eu falo impacto financeiro, ela é parametrizada. Então, nesse caso aqui, eu posso ter um impacto leve, moderado, grave, crítico e massivo. Sandra, mas quem coloca essa régua aqui financeira? Tem que ser a área de riscos com um cara financeiro. E quem tem que aprovar? A alta direção. Agora, lembra que eu falei que ponto crucial, independente da ferramenta que vocês vão utilizar, vocês têm que ter 2 documentos estratégicos. A política, que é a visão mais estratégica, com papéis e responsabilidades, e o processo, que é a metodologia e os critérios. E aí o software que vocês vão adquirir tem que se adequar ao quê? Ao processo e à metodologia. E não tenha dúvida, o cara de segurança do trabalho vai querer personalizar. O cara de segurança empresarial vai querer personalizar. Agora, a matriz de risco tem que ser única. Tudo bem? Então, aqui, impacto financeiro, impacto legal e impacto operacional. O valor é o mesmo para a empresa toda ou para cada área? É para a empresa toda, Beatriz, né? A gente não trabalha, Beatriz, com licença, tá? Então, esse é um diferencial, é mais um paradigma que a Brasiliano quebrou no mercado. Então, a partir do momento que a gente fecha um pacote, é com a empresa que a gente está fechando, independente se são 10 usuários ou 1.000 usuários. Tudo bem? Então, BIA é uma ferramenta, pessoal, que vocês têm que utilizar, que vocês podem utilizar para saber quais são os processos mais críticos. Isso vai para uma matriz. E aí, vocês vão fazer o quê? Identificar risco, avaliar risco. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês aí uma ferramenta chamada diagrama de causa e efeito. Tá. Aqui você está falando do impacto financeiro daqui, da metodologia. Isso aqui é por disciplina que você faz, essa parametrização. Tá, Beatriz? Essa parametrização é por disciplina que você faz. Uma ferramenta que tem aqui, por exemplo, é o diagrama de causa e efeito. Infra, pessoas, processo, tecnologia. Então, vocês têm que enxergar a causa raiz do problema de vocês. Ah, por que eu tenho risco de desvio de produto? Tem que entender a causa raiz. E tem que avaliar o que, pessoal? A probabilidade e o impacto. Aí vem um dos grandes diferenciais do nosso sistema. Nesse caso aqui, ó, risco no processo, nós utilizamos 3 critérios, que é o que? A frequência barra exposição. O que é frequência barra exposição? É meu histórico. Essa escalinha em cinza, vocês também parametrizam. Então, no meu exemplo aqui, é eventual, anual, mensal, quinzenal ou diário. Ok? Eu tenho que pensar na minha condição de segurança, por isso que é importante vocês preencherem tecnicamente um diagrama de causa e efeito. Porque às vezes o histórico é baixo, certo? O risco nunca aconteceu. Mas a minha condição de segurança não é boa. Ok? Então, você vai casar as 2 informações. E se eu tenho ou não auditoria? Então, aqui é um critério. Sandra, eu não quero utilizar 3 critérios, eu quero utilizar 2 critérios. Posso? Pode, o sistema é parametrizado. Ok? O que nós não recomendamos, tecnicamente, olhar somente a frequência barra exposição, olhar somente histórico, porque é o que eu falei, o risco nunca aconteceu não significa que nunca ocorrerá. Por isso que, tecnicamente, por exemplo, se eu percorrer aqui o sistema, eu vou ter um diagrama de causa e efeito na parte inferior aqui, ó, para cada risco. Então, isso é o que baliza a minha nota de frequência barra exposição e minha nota de segurança barra controle. Eu olho o meu histórico, mas a grande sacada é o quê? A antecipação. E caso o risco ocorra, qual que é o impacto? Na imagem, financeiro, legal e operacional. Então, essa escala também, pessoal, é o quê? Parametrizável. E aí, Beatriz, vou reforçar aqui a resposta da sua pergunta.
ela é parametrizável por disciplina. Então, por exemplo, se eu for pensar em risco no processo, eu posso trabalhar com a margem de 50 mil como leve até uma margem massiva de 300 mil para risco no processo. Se eu for pensar em risco estratégico, 300 mil é nada para uma empresa, certo? Lógico, dependendo do porte da empresa. Aí minha régua financeira, a porrada financeira é maior. Então, você parametriza isso, inclusive, por disciplina, tá? Então, esses critérios são parametrizados por disciplinas. Inclusive, essa métrica financeira. Tudo bem? Impacto legal, impacto operacional. E aí, para vocês chegarem no quê? Na matriz de risco. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então, essa métrica também tem que ser parametrizada. Porque senão, todos os seus riscos no processo, Beatriz, cai para baixo. Fica tudo baixo. Entendeu? Então, às vezes, não dá para usar uma métrica de 5 milhões, estou chutando, para risco no processo. Você nunca vai atingir, teoricamente, às vezes, uma porrada dessa. Que é o impacto, né, Márcia? É isso que você está chamando? E tem a avaliação dos controles e tudo mais, né? Que hoje, pelo nosso tempinho aqui, não vou conseguir mostrar muito. Mas a gente vai fazer outros webinars mostrando pontos mais específicos aí da ferramenta. Porque, oficialmente, a 31 mil, ela fala impacto, probabilidade de impacto. Porque às vezes o pessoal gosta de colocar, às vezes, um nome, eu brinco, não sei se é isso que você tá falando, tá, Márcia? Às vezes eu brinco, um nome meio que artístico e tal, mas o conceito é a probabilidade de impacto. Ok? Eu vou mostrar um outro aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada. Projeto, riscos em projeto. É um estudo que eu separei aqui para vocês, tá? Deixa eu só buscar minha disciplina de projeto aqui, senão não vai entrar. Projeto. Então, condição de segurança, Vanessa, a gente menciona a condição na probabilidade. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou mensurar a probabilidade ou a chance do meu risco acontecer, teoricamente eu olho o meu histórico, que é o que eu chamo de frequência / exposição, e olho a minha condição de segurança. Por exemplo, na nossa metodologia, o que é a condição de segurança? É o diagrama de causa e efeito. Então, na prática, se eu tenho um diagrama de causa e efeito muito preenchido, a minha condição de segurança é ruim, por mais que meu histórico tenha sido baixo. Então, você casa as duas informações, certo? Para você mensurar a chance do risco acontecer. Aí você chega na probabilidade. O que eu chamo de impacto? Que é a consequência do risco, certo? Caso o risco ocorra, ok? Qual que é o impacto na minha imagem, financeiro, legal e operacional? Com essas duas informações, você chega na sua matriz de risco. Ok? Vanessa, Márcia. Então, eu e a Márcia ali, a gente tá falando a mesma linguagem, é a severidade / impacto. Depois o pessoal coloca consequência, né, Márcia? Aí vem tudo, né? Por exemplo, para risco no projeto, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma forma de se trabalhar, seguindo aí até mesmo conceito, levantar risco, levantar fator, chega o que é crítico ou não, ok? Então, aqui, por exemplo, é um estudo que eu separei para mostrar para vocês, tá? Pegando aí de novo até para a Márcia da... Márcia não, agora é a Vanessa. Então, Vanessa, que eu comentei, eu olho a minha segurança, que é o meu diagrama de causa e efeito, e meu histórico, tudo bem? Com essas duas informações, eu mensuro a probabilidade. Aí, eu volto naquele slide que eu falei de antecipação, tudo bem? Ok, para mensurar para risco no projeto, a gente pensa na imagem, na questão financeira, na questão do escopo do projeto, na questão da qualidade do projeto e na questão do prazo. Quem pede isso aqui, pessoal? PMBOK, quando se fala em risco no projeto. Entenderam? Então, vocês têm que ter essa visão, pessoal. Não dá para, às vezes, a pessoa fala, quero colocar tudo numa única cesta. Não. Senão,
o cara lá de projeto nem vai querer entrar aqui junto com vocês nesse conceito de gestão de riscos. Então, o que vocês têm que oferecer para eles? Uma ferramenta, ok? Onde você consiga parametrizar, personalizar de acordo com a necessidade, disciplina, porém, depois a matriz de risco da empresa tem que ser única. Tudo bem? Então, aqui eu não vou entrar com vocês no conceito, de novo, de como avaliar um controle, nada disso. O que eu quero mostrar para vocês? Enfatizar aquele conceito de o que é a gestão de riscos, a abrangência da gestão de riscos, a importância das disciplinas, de personalizar, ok? De personalizar tudo isso, integrar depois tudo isso para a alta direção. Então, vou pegar uma outra aqui só para vocês darem uma olhada. De segurança do trabalho. Sim, André, eu falo o seguinte, a matriz de risco é a minha ferramenta de tomada de decisão, certo? Então, é minha condição atual, matriz de risco residual, tá? De como eu estou em relação aos riscos. Consequentemente, se os meus controles estão ou não funcionando, e às vezes nem tenho controle. O que eu vejo muito no mercado, né? Só pra gente poder... Acho que eu vou ultrapassar uns 10 minutinhos com vocês aqui. Foi legal, a pessoa perguntou bastante, até peço desculpa, mas eu vou ultrapassar aqui uns 10 minutinhos. Quem puder ficar, agradeço. Às vezes o pessoal vai na questão de não querer colocar controle, ou às vezes fala assim, não tem a cabeça, na verdade, por que o controle tem que entrar, né? Eu já vi empresas, por que você está colocando controle? Não sei, porque é benchmark de mercado. Então, qual que é o mapa mental que a gente tem? O risco só existe porque existe um fator de risco, uma causa, seja do ambiente interno ou ambiente externo. Consequentemente, tem que ter o quê? Controle para inibir isso. Não sair colocando controle a Deus dará, né? Senão, você vai onerar demais a questão aí de grana da empresa, né? Então, o controle tem que barrar o quê? O seu fator de risco barra o seu risco. Maia, mostro para vocês aqui, sim. Tá bom? Então, essa visão tem que ter. Agora, a matriz de risco é a ferramenta de tomada de decisão. Deixa eu só pegar um aqui rapidamente para vocês olharem. Então, por exemplo, aqui, né? Entrei numa disciplina que eu chamo de saúde e segurança ocupacional, que é segurança do trabalho. Peguei um objeto de estudo que eu deixei separado para vocês aqui. Então, o mesmo conceito. A parte superior minha é o quê? É o framework. Então, tem que ter um framework com ferramenta, critérios, tudo que eu já falei para vocês, ok? Agora, nesse caso aqui, eu vou avaliar riscos na área de saúde e segurança aqui do trabalho. O que as melhores práticas aqui recomendam pra gente? Deixa eu só subir aqui. Então, eu tenho risco, batida contra obstáculos, contato com produto químico, certo? Eu vou ter a minha condição de segurança, para saber se a minha condição é boa ou ruim. Eu vou ter o meu histórico, certo? E vou ter o quê? A detecção do risco pelo trabalhador. Então, é uma das referências que a gente tem também. Então, você pode colocar mais um critério, que é bem específico para a segurança do trabalho. Ok? E caso o risco ocorra, qual que é o impacto na minha imagem? O meu impacto de SSO, legal e operacional. Então, pessoal, é isso que tem que ser parametrizado. Aqui, por exemplo, eu retirei o impacto quê? Financeiro, que eu comentei no início. Teoricamente, né, a vida do colaborador não é mensurável. Então, não posso considerar grana aqui, pelas nossas melhores práticas. Alex, como que é a área de controle? Ela pode estar atuando em dois momentos, né? Primeiro, está acompanhando de forma efetiva o que eu chamo de walkthrough pela primeira linha, né? E a segunda linha, uma área de gestão de riscos. O que eu vejo no mercado hoje é que uma área de controles, ela está dentro da área de gestão de riscos, tá? Agora, lógico, tem particularidades. E além disso, tem áreas de controle, né? Alguns clientes nossos que utilizam até mesmo o módulo ABR para testar os controles que a primeira linha colocou.
Então, quando você tem, às vezes, gestão de riscos e controles separados, o que não é o ideal, a área de controles, ela inclusive, ela faz o monitoramento, os testes de controle em cima da informação da primeira linha. Agora, de novo, enxergar, deixa eu só subir uma informação aqui para vocês, é o que eu chamo de matriz SWOT, que nosso tempo acaba sendo curto para falar de conceito, muita metodologia, né? Deixa eu só ver se eu consigo subir aqui para vocês, se eles liberaram aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui para vocês darem uma olhada, tá? Ah, Rita, aqui. Então, pegando aqui um pouquinho a pergunta do Alex, um ponto importante, Alex, que eu vejo é que os controles que existem na empresa têm que inibir, vamos dizer assim, os fatores de riscos que eu coloco no quadrante vermelho. Isso aqui é uma outra ferramenta que eu tenho dentro do sistema, que é a matriz SWOT. Então, o seu controle tem que inibir os fatores de riscos mais críticos. Então, por exemplo, eu já peguei cliente, eu até falei isso em palestras aqui, cliente que tinha aqui controle, tá? Gastava 1 milhão em cima de um controle que estava no quadrante vermelho, certo? Ou seja, era um fator de risco que não era tão relevante e tinha uma porrada de fator de risco aqui no vermelho sem controle nenhum. Tá? Então, tem que bater muito nisso. Então, a área de controle tem que ter essa visão também, né? O seu controle tem que cobrir de cara esses fatores de riscos aqui vermelho. Sim, Ana Rita, atende. A questão aqui do compliance, das parametrizações. Sim, o TOGA, né, se eu não me engano, a pronúncia é correta, acho que seja TOGA. As NRs, bem ou mal, é uma forma de controle que eu tenho, certo? E a partir do momento que eu tenho eficaz, ela atua como controle. Isso é um dos motivos, no entanto, que faz o meu risco reduzir. Posso mostrar sim a questão do Octru. Eu vou mostrar a questão do Octru e vou mostrar aqui o que o nosso colega pediu de fraude, suborno e corrupção. E vou fechar com gerencial, tá? Para não ultrapassar o tempo aí das pessoas, que eu tô muito preocupada com o tempo aí de vocês. Então, por exemplo, aqui, vou entrar no Octru. Deixa eu ver se eu consigo me logar novamente aqui, acabou caindo. Deixa eu só me logar novamente, que na minha base aqui caiu, tá? Acho que vocês vão sentir um pouquinho na tela. Tô entrando no sistema, tá? Para vocês, eu vou subir o sistema, tá? De novo. Vou entrar aqui no Octru e vou esperar projetar para vocês e vou falar da questão do Octru. Então, pegando o que o Alex comentou, né, e a Vanessa, então aí, Alex, a primeira linha, ela tem que, pelas melhores práticas, ela tem que avaliar o controle. Então, eu tenho um controle, a pergunta é, meu controle é bom ou ruim? Ah, eu vejo clientes que falam assim, Sandra, vamos colocar que é parcialmente ruim? A gente brinca muito na Brasiliano, não tem meia grávida, ou eu tô grávida ou não tô grávida, né? Então, o controle funciona ou o controle não funciona, certo? Então, tem que ser mais direto. Então, o controle tem que inibir o quê? O seu fator de risco, certo? Uma vez que eu inibo o fator de risco, eu vou inibir o meu risco. Por isso que eu falei para vocês o seguinte, não é sair colocando o controle a qualquer momento. Então, quando eu faço o Octru, eu tô falando o seguinte, eu tenho um controle, ele inibe o meu fator, barra risco. Agora, lógico, existem controles preventivos, detectivos, tem uma série de outros conceitos aqui. Tudo bem? Agora, a partir do momento que eu falo que é eficaz, eu como primeira linha, uma área de riscos ou uma área de controle vai fazer um teste muito mais apurado. Concorda comigo? Então, essa informação vai para uma área de riscos barra controle, certo? E vai mais pesadamente para a auditoria fazer o ABR. Então, a auditoria tem que ter foco em controle também. Ok? Ana, Alex. Então, esse aqui é o que a gente tem a questão do Octru aqui. Então, essa telinha aqui. Eu vou entrar aqui na disciplina de fraude, suborno e corrupção. Então, aqui, o colega pediu, desculpa, acabei, não lembro o nome dele, perdão.
Deixa eu só... o Maia. Não sei nem se isso aqui parece ser Maia. Então, aqui, por exemplo, quando eu falei em... A gente, inclusive, aqui no sistema, pegando o gancho aí do Maia, o diagrama de causa e efeito, pessoal, quando você avalia um risco de fraude e corrupção, inclusive tem que mudar. Então, eu vou subir aqui para vocês darem uma olhada. A parte superior é o que? A minha lógica de controle, são os controles que eu tenho, a falha provável, certo? Em cima desse controle, e se eu tenho controle alternativo. A parte inferior, eu brinco, é a cabeça do fraudador. Eu vou pensar qual que é a lógica dele, para ele burlar aqui o meu controle, qual que é a motivação do cara, se é ganho, prejudicar a empresa, e qual que é a aposta dele, que ele não vai ser pego, que vai ter impunidade. Então, inclusive isso tem que mudar, senão fica genérico. É o que eu falei, nosso processo não pode ser simplório. Simples, mas não simplório, ok? E vai avaliar o que, pessoal? A probabilidade de impacto, mesmo conceito, inerente, residual. Quando eu falo em risco de fraude, então o que a gente olha aqui nesse caso obrigatoriamente? O que eu chamo de frequência, que eu falei bastante, que é o histórico, a segurança, que é a minha condição, ok? O intervalo e a vulnerabilidade, que é a cabeça aqui do fraudador. A vulnerabilidade é a cabeça do fraudador, que é a parte inferior do diagrama. E caso ele ocorra, um impacto na imagem, financeiro, legal e operacional. Então, quando você bate muito em suborno, em corrupção, é tudo que envolve agente público, né, de forma direta. Então, aí você tem que ter esses riscos mapeados obrigatoriamente. É igual compliance, né? Compliance é o mundo também. Aí você tem que mapear quais são os processos críticos que tem contato com o agente público, que tipo de contato que é, a frequência desse contato. Então, você tem um processinho bem específico. Ok? Só para poder finalizar, pessoal, falei integração de dados para vocês. Como que funciona? Vou imaginar agora que o meu colega aqui de trabalho, o Matheus, vai para uma reunião aqui com um brasiliano. E aí o brasiliano quer saber o seguinte: Matheus, quantos processos a nossa empresa tem, certo? Com o único clique aqui, ele faz o quê? Ele integra tudo. Então, nesse caso aqui no BIA, eu tenho 18 processos, 6 são mais críticos. Independente do que? Da disciplina. Tá vendo aqui embaixo a parte superior? Independente da disciplina. Matheus, pergunta do brasiliano aqui pro Matheus, né? Quantos fatores de riscos ou fragilidades a nossa empresa tem? Eu posso fazer isso por disciplina ou eu posso pegar o todo. Eu tô pegando o maior nível da minha empresa, tá? Essa base de dados aqui, de demonstração nosso, de teste nosso, tem 353 fatores de riscos. De novo, independente da disciplina. Quantos são críticos? 120. Igual meu colega de controle ali perguntou: Sandra, mas o controle agrega onde? O controle de cara tem que cobrir o quê? Esses fatores de riscos. A auditoria tem que bater nisso aqui. Entenderam isso? Então, aqui eu estou integrando tudo, pessoal, independente da disciplina. Certo? Mas eu posso fazer isso também por disciplina. Sei lá, Matheus, quantos riscos a nossa empresa tem? Então, eu vou integrar aqui a matriz de risco residual, certo? Quantos riscos a nossa empresa tem? E quantos são mais críticos? Então, parametrizei por disciplina, de acordo com a metodologia e critério que eu vou utilizar aqui. Então, nossa empresa aqui tem 213 riscos nessa minha base de demonstração. Quais são os mais críticos? 37. Então, pessoal, na hora de ir para uma reunião, para o conselho, só tem que subir uma única matriz. E tem que falar o que é crítico ou não para a organização e por que é crítico. Tem empresa que coloca o seguinte, que não aceita lá no seu apetite risco no quadrante vermelho. Consequentemente, tem que tratar. Pode brigar, espernear, chorar, mas tem que tratar. Então, pessoal, a mensagem que eu tinha falado com vocês é justamente isso. A gestão de riscos é o mundo, literalmente. O volume de dados que a gente tem hoje é absurdo, certo?
Eu comentei no início, estamos aí na quarta revolução industrial. As disciplinas de risco têm as suas particularidades, então não tem como fugir dessa regra, certo? Então vocês têm que ter política, processo, metodologia, critério, tudo isso desenhado, e tem que ter um software que atenda a tudo isso. Um cuidado por falta de controle que o laranja pode... Sim. Aí vem a questão do monitoramento, né? De ter indicadores, Emerson, para estar fazendo o monitoramento. Pois nosso software também tem alguns indicadores aqui. A nossa ideia, pessoal, na verdade, continuar os webinars e a cada encontro nosso falar um pouquinho sobre o tema. Entendeu? Então hoje a gente falou bastante sobre disciplinas. A ideia não era chocar ou assustar vocês, não, mas dar essa abrangência. Mostrei que é possível parametrizar, igual a Beatriz comentou, esses impactos são parametrizados por disciplinas, certo? Não tem como fugir aí dessa regra. Agora, é o que eu falei no início, a matriz de risco tem que ser única para a empresa como um todo. Senão, nossa alta direção, nosso conselho fica louco. Sim, os KPIs, os indicadores. Falei muito no ouvido de vocês? Deu para ter uma noção? Você é de mineiro, né? Um porta, porteira. No Rio de Janeiro, Márcia, então, por enquanto no Rio não tem nada previsto. Eu tenho um evento previsto agora para Florianópolis e Porto Alegre. 18 e 19. Agradeço muito também, pessoal, divulgar. Será um evento presencial, com a participação do Brasiliano. Ah, legal. Obrigada pelo retorno. Tentei aqui ser um pouco mais... simplificar para vocês. Passamos um pouquinho, porque eu já fui respondendo algumas perguntas em paralelo, para a gente não perder o racional. Espero ter ajudado aí. Me coloco à disposição de vocês. Depois, caso vocês tenham interesse em entender um pouco mais o sistema, discutir um pouco mais metodologia, preço, brinquei com vocês, é acessível. Ah, sim, Matsui, a gente tá querendo fazer um evento aí em Brasília. Ver se a gente programa assim. Mas conseguiram, pessoal, pegar a mensagem aqui final? Essa questão de disciplinas. Isso é legal, é uma grande sacada. E garanto para vocês, o Interrisc atende independente da disciplina. Tem uma enquete, né? Depois. Pessoal, obrigada de coração pela presença de vocês. Estamos à disposição, a Brasiliano Interrisc está à disposição. Eu tenho que finalizar aqui. Vamos entrar em contato, Emerson. Vamos sim. Vamos sim. E aí tem uma pequena enquete, fiquem à vontade, sejam sinceros, o objetivo nosso é melhorar cada vez mais e trocar experiência. Eu acho que um diferencial da Brasiliano e do Brasiliano, desses 30 anos de mercado, é compartilhar o conhecimento, né? É uma troca sadia, então por isso que a gente faz esses webinars abertos aí, para a gente trocar figurinha e apresentar para vocês uma solução bacana, que atenda o negócio, sem complicar demais a vida aí da primeira, segunda e terceira linha, que tanta gente falou aqui. Tudo bem? Pessoal, obrigada. Eu vou ter que finalizar aqui, mas eu gostaria, por favor, que vocês preenchessem a enquete. O Matheus vai ter acesso depois. Obrigada, gente.